Escreva. E agora, time, a gente vai falar da soma dos n primeiros termos de uma sequência numérica qualquer. Às vezes isso pode acontecer, depende do vestibular que você está fazendo, uma prova muito louca, uma prova muito maluca. Isso daqui, ao invés de escrever Sn, ele chama de somatória de AN com n indo de 1 até n. Ou somatória de todos os termos trocando n por 1 até n. Então, por exemplo, se eu escrevo S12, seria a soma de todos os termos dessa sequência numérica desde o primeiro até o 12º. Isso daqui não é muito comum nas provas do Estado de São Paulo, não. Mas vamos lá. O que significa Sn em qualquer tipo de sequência numérica? Escrever o Sn é a soma de todos os termos de uma sequência numérica desde o primeiro até o enésimo. Dessa forma, se eu escrevo S2, o que é S2? O que é S2? Não, S2 é a soma do primeiro com o segundo termo. S2 significa isso. O que é S10? Caminhonete. O que mais além de caminhonete? S10 é a soma desde o primeiro termo, A2, até o 10º termo. E essa daqui resolve exercício, esse exemplo resolve exercício. S16 mais A17, S16 está dizendo todos os termos desde o A1 até o A16. Então está somando o A1, o A2 com o A3 até o A16. Se além disso eu somar o A17, isso daqui dá o S17. Já vou te mostrar num exemplo como que aplica isso daqui. E o mais interessante é o S1, que está até em outra cor. Por que o S1 é diferente? Por que o S1 é diferenciado? O S1 é diferenciado porque ele é o único que coincide com o termo. O S1 é o próprio A1. Sabendo disso, vem nesse exemplo aqui, ó. Se Sn numa sequência numérica já foi dado, a fórmula que foi dada aqui é a fórmula por Sn. Determina para mim o A1 dessa sequência. É bem fácil, porque se eu trocar o n por 1, S1 é igual a 1, a gente acabou de ver. Se eu trocar o n por 1, vai ficar que S1 é 1 ao quadrado mais 1 mais 1, A1 é 3. Então é o único que coincide o Sn com a n, é o S1 com o A1. Os demais significam soma, tá? Então se você calcular o S2, você não está descobrindo o A2, você está descobrindo a soma de A1 com A2. Mas vamos lá, se Sn é n quadrado mais n mais 1, obtenha o 12º termo dessa sequência. Usando o que eu acabei de te ensinar, a malandragem que eu acabei de te ensinar, se eu escrever S11 mais A12, dá S12. Pensa comigo um pouquinho. S11 significa A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o A11. Soma com A12, dá S12. Então eu somo desde o A1 até o A11, aí eu somo A12, dá S12. Com isso daqui, S11 é só substituir lá para calcular, ó. 11 ao quadrado mais 11 mais 1, mais A12, que é igual a S12, que é 12 ao quadrado mais 12 mais 1. Aqui dá 121 com 11, 132, 133 mais A12, 144 com 12, 156, mais um 157. Com isso, eu descobri que o A12 é 24. Tá aí, descobri o 12º termo dessa sequência usando a fórmula da soma. Isso às vezes acontece sim. Ele te dá a fórmula da soma e a partir da fórmula da soma, ou ele te pede alguns termos ou ele te pede um termo específico. Gente, e para encerrar essa nossa aula de introdução às sequências numéricas, termos equidistantes são termos que estão à mesma distância numa sequência numérica em relação ao quê? Equidistantes, mesma distância. Mas eu preciso de uma referência, mesma distância em relação ao quê? Mesma distância em relação ao centro da sequência numérica. Às vezes tem um elemento sozinho lá, ó. Por exemplo, se a sequência numérica tiver 5 termos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tem um que é o central, o terceiro. Mas se ela tiver só 4 termos, aí não tem central. Não tem central, mesmo assim existe o meio. Aqui um exemplo, primeira sequência tem 6 termos. Isso daqui só faz sentido para a sequência finita, se eu souber onde ela encerra. Então quem é o equidistante do A1? Equidistante do A1 é o A6. Então equidistante do A1 é o A6. Então A1 e A6 são equidistantes. Quem é o equidistante do A2? O A1 e o A6 estão à mesma distância do centro. Quem é o equidistante do A2? Equidistante do A2 é o A5, assim como equidistante do A3 é o A4. Então, com isso, eu tentei te mostrar com 6 termos como que a gente faz para achar os termos equidistantes. É bem simples, ó. Estão à mesma distância do centro, o A1 com o A6, o A2 com o A5, o A3 com o A4.
Isso é muito útil, vai ser muito útil em progressão aritmética e progressão geométrica, por isso que eu estou falando agora. Outro exemplo, agora só com 5 termos, A1, A2, A3, A4 e A5. Com 5 termos, como é que a gente monta os pares? A1 permanece com A5, então o primeiro e o último. O A2 e o A4. Já o A3, ele não fica sozinho. O A3 é equidistante dele mesmo. A gente vai usar bastante isso em soma dos termos da PA. A gente vai usar bastante isso. Então o A3 é equidistante dele mesmo. Agora uma pegadinha. Uma sequência com 80 termos. 80, agora eu fiquei com preguiça de listar. A1, A2, A3, A3, até 80. O A1 é equidistante do A80, o primeiro e o último. O A2 do A79, o A2 do A79. E o A10? Tempo! Errou, né, mamífero? A10, você falou A70, que eu ouvi daqui? Errou. O equidistante do A10 é o A71. Eu vou te dar uma dica para identificar se dois elementos são equidistantes. Quantos termos tem? 80. Quanto é que está dando a soma das posições aqui, ó, de dois equidistantes? Está dando um a mais que o número de termos. Então, o A1 é equidistante do A80. Note que a soma 1 mais 80 dá 81. O A2 é equidistante do A79. O A10 é equidistante do A71. E o A31 é equidistante de quem? Mesma coisa, a soma tem que dar 81 para ser equidistante, já que tem 80 termos. Então, o A31 é equidistante do A50. Com isso, eu encerrei essa primeira aula de introdução às sequências numéricas.